Um milionário fingiu ser pobre em seu primeiro encontro. Ele não esperava pela reação da garota. Ele nunca esperou ser rico e mesmo assim se casou com o amor da sua vida. Apesar disso, ele nunca pôde tocá-la. Até que um dia ele acertou 6 números e tudo mudou. José González era filho de pais mexicanos. No entanto, por ter nascido do outro lado da fronteira, ele era o que se pode chamar de um autêntico homem americano. E desse modo, usufruía de todos os direitos e deveres que pertencem às pessoas daquele país. Apesar disso, engana-se quem pensa que José foi um homem próspero durante toda a sua vida. Mesmo nascendo e morando no país que é conhecido como a Terra da Oportunidade, ele nunca conseguiu ser mais do que um atendente de um fast food ou faxineiro, e riqueza nunca foi algo que guiou seus sonhos. De qualquer forma, como todas as pessoas, José tinha suas próprias fantasias. Ele olhava para os carros nas concessionárias e se imaginava dirigindo pelas estradas do Arizona. Olhava para os belos apartamentos que costumavam limpar e também se via vivendo uma boa vida dentro daquelas paredes. Assim como olhava para o restaurante do outro lado da rua, onde trabalhava Carla, a brasileira que ganhou seu coração desde o dia em que a viu pela primeira vez. Apesar disso, Carla sequer chegou a notar José e toda a paixão que ele tinha por ela, e durante muito tempo, vê-la de longe era o máximo que ele fazia, já que não tinha coragem de se declarar. O que José nunca imaginou é que um dia ele se casaria com Carla, um casamento falso ligado apenas pela necessidade. Mas para que você entenda melhor essa história, é preciso falar também sobre o outro lado da moeda. Carla era uma linda moça de 23 anos que saiu de uma cidade do interior de Minas Gerais com a esperança de ter uma vida melhor na terra do tio Sam, como muitos de seus amigos tinham conseguido passar ilegalmente pela fronteira. Assim que ela terminou seus estudos na área técnica de radiologia, a sonhadora moça decidiu vender tudo o que tinha e se arriscar na perigosa travessia, sem qualquer garantia de que teria sucesso nessa empreitada. Assim, ela entrou em um avião e desembarcou na cidade de Nogales, onde pulou um perigoso muro cheio de arames farpados e ainda participou de uma fuga em massa até despistar as autoridades. Desde então, Carla passou a viver clandestinamente no estado do Arizona, onde conseguiu um emprego provisório como lavadora de pratos. As vidas dessas duas pessoas só se cruzariam um ano após a entrada de Carla no país, com um casamento. Voltando à vida de José, ele prosseguia sua rotina quando se deparou com a linda Carla pela primeira vez. O jovem rapaz estava a caminho do seu turno no fast food quando decidiu entrar no restaurante onde Carla trabalhava para fazer um lanche, pois já estava farto dos hambúrgueres que comia diariamente em seu trabalho. Depois de comer e pedir a conta, José olhou para a porta da cozinha que estava entreaberta e viu a lavadora de pratos passar de relance. E aquilo foi o suficiente para que ele ficasse fascinado. Desde aquele dia, José passou a comer todos os dias no mesmo lugar, na esperança de ver um pouco mais a moça, mas nem sempre isso era possível, pois tanto o tempo de intervalo dele quanto dela era muito escasso e nem sempre a rotina batia. Durante muito tempo, o rapaz ficou sonhando com um dia em que conversaria com Carla pela primeira vez e, por muitas ocasiões, ensaiou esse momento, apesar da sua timidez. Ele não tinha coragem para abordá-la após o trabalho, pois tinha medo de entendê-lo mal, e só prosseguiu com os sonhos dessa paixão quando descobriu que havia uma ex-colega de escola que também trabalhava no mesmo restaurante, e ela então passou a ser sua esperança. Essa amiga se chamava Jennifer, e José confidenciou para ela toda a admiração e encanto que Carla tinha provocado à primeira vista, e fez a colega prometer que sondaria se a lavadora de pratos tinha algum namorado. Uma semana depois, só depois de pagar $50 pela informação, José ficou sabendo que Carla estava solteira, e como ela estava ilegal no país, ela estaria disposta a pagar $5.000 para se casar com algum americano nativo, para que assim, com o casamento, pudesse regularizar sua situação no país e conseguir um emprego melhor. José ficou eufórico e viu nessa história a grande oportunidade para se aproximar do seu grande amor. A colega de trabalho de Carla deu a notícia de que havia um americano disposto a fazer o acordo com ela. E assim eles marcaram um jantar para discutir as condições. José tinha esperanças de que aquele se tornaria um jantar romântico,
Mas quando Carla apareceu acompanhada de outras 2 amigas, deu no rapaz um banho de água fria. Carla agradeceu efusivamente José pela oportunidade e logo foi despejando metade dos $5.000 para que ele assinasse um recibo que garantia que ele cumpriria sua parte do acordo. A maneira como foi abordado foi tão inesperada que o apaixonado José ficou completamente sem reação e apenas concordou com todos os termos que foram jogados sobre a mesa. De qualquer forma, a paixão do rapaz era tão forte que os encantos de Carla o fizeram acreditar que, com o tempo, esse acordo entre eles poderia se tornar uma verdadeira relação e que, cedo ou tarde, ele teria a oportunidade para se declarar. Os dias passaram e chegou o grande momento de José e Carla irem até o cartório para oficializar o falso casamento. Nem mesmo no cartório ele conseguiu trocar uma palavra sequer com Carla, e daquele dia em diante, ele não a viu mais no restaurante onde ela trabalhava. Logo caiu a ficha de José e ele entendeu que só veria a moça 2 anos depois, quando acabasse o prazo para que o casamento de fachada pudesse ser dissolvido e assim a moça poder seguir seu caminho no país livremente após o divórcio. Nos meses seguintes, José descontou toda a sua tristeza em jogos de loteria. Essa foi a maneira que ele encontrou para desviar seus pensamentos e começou a gastar quase tudo o que sobrava de suas despesas com bilhetes que não davam em nada. Até que um dia, sua sorte virou. Sozinho, José Gonzalez acertou os 6 números do Grande Prêmio da Loteria Americana, ganhando o incrível montante de $192 milhões, tornando-se do dia para a noite um multimilionário. Acostumado a viver em completa humildade, o filho de mexicano só conseguia correr de um lado para o outro dentro de seu pequeno apartamento, sem saber até mesmo como comemorar o seu grande feito. Enquanto muitos já começariam a imaginar as formas como esse dinheiro seria gasto, José apenas pensava em Carla e em como ele, agora com tanto dinheiro, poderia se tornar para ela um homem muito mais interessante, a ponto de chamar sua atenção. José viajou para o estado da Califórnia para receber o prêmio em um lugar em que ninguém o conhecia. E ao invés de receber todo o valor, escolheu por receber em 30 parcelas anuais, pois ele não saberia o que fazer com tanto dinheiro de uma só vez. Mesmo assim, José estava certo que o dinheiro que receberia anualmente era muito mais do que precisava para viver sua simples vida, e ele decidiu voltar para sua cidade sem dizer nada para ninguém. A notícia que um ganhador do Arizona tinha acertado todos os números do Grande Prêmio da loteria se espalhou feito vento. José permaneceu com seu silêncio, mas enquanto isso, ele usava aos poucos parte de sua fortuna para melhorar sua aparência e até mesmo fez aulas de português, tudo para poder ter, finalmente, um verdadeiro primeiro encontro com Carla. Quando os 2 anos do acordo se passaram, Carla ligou para o telefone combinado e marcou um encontro que serviria para a assinatura dos papéis. José reservou uma mesa em um restaurante simples, mas que era muito reservado, e repetiu no espelho cada palavra da atuação que estava prestes a fazer. Quando eles se encontraram, Carla logo percebeu que havia algo diferente no homem que tinha lhe vendido um casamento. Ela notou que ele estava com a pele mais bonita e também os cabelos e os dentes pareciam mais cuidados. José a tratou como um verdadeiro cavalheiro e, sem forçar a barra, foi em português a conversa, a fim de não apressar as coisas e descobrir com delicadeza tudo o que a moça tinha passado nesses 2 anos. Carla explicou que estava trabalhando como camareira em um hotel e, meio sem que perceber, deixou bem claro que, apesar de ter tido 2 namorados ao longo desse tempo, não tinha se firmado em nenhum relacionamento e que, naquele instante, permanecia solteira. José assinou gentilmente os papéis do divórcio e surpreendeu a moça ao devolver os $5.000 que ela tinha investido. Apesar de ela tentar recusar a devolução, ele disse que tinha feito algumas aquisições com o dinheiro dela e tudo o que estava devolvendo era parte dos lucros, que não lhe fariam falta. Depois de Carla aceitar o dinheiro de volta, José explicou que ainda era um homem humilde, mas muito trabalhador e que estava disposto a conhecer Carla de verdade, caso ela tivesse algum interesse em aceitar o cortejo. Naquela altura, por toda a forma que o destino fez os 2 se encontrarem na primeira vez e todas as circunstâncias que envolviam as suas histórias, José já se preparava para receber uma resposta negativa da moça e até mesmo se preparava para confessar que agora era um milionário, assim que ela pegasse os $5.000 e dissesse para ele um sonoro não. Mas, ao contrário do que imaginou, a forma como a moça reagiu o desarmou completamente e ela acabou aceitando tomar um café com ele na tarde seguinte.
Finalmente eles tiveram um primeiro encontro de verdade. E quanto mais José conhecia Carla, mais ele ficava fascinado com a verdadeira moça que se escondia por trás de tanta beleza. Os 2 anos longe dela tinham criado uma ansiedade que fez o rapaz esperar por uma moça interesseira, e toda a sua vida de timidez e falta de jeito com as mulheres o fez acreditar que seria rejeitado por uma mulher tão especial, mas acontece que ela parecia gostar dele cada vez mais. Assim, José e Carla começaram a namorar de verdade. Ele continuou fingindo ser um americano pobre por mais alguns meses, até que teve certeza de que aquilo que estava recebendo de volta era verdadeiramente amor. José fez o pedido de casamento alguns meses depois, e após o sim da moça, eles se casaram outra vez. Só que nessa ocasião, todos os papéis assinados possuíam valores sentimentais. Na noite de núpcias, José revelou para a moça o prêmio que tinha ganhado e confessou para ela que não teve coragem de contar antes, pois temia viver para sempre com a dúvida. Ele estava feliz por ela ter gostado dele na simplicidade e por isso tinha certeza que tinha escolhido a pessoa certa para viver ao seu lado também na riqueza. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, pois logo novas histórias chegarão até você. Um grande abraço e fiquem com Deus!